Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo vídeo da nossa série sobre cálculo assintótico eu vou começar a falar de uma noção muito importante, é uma noção que eu já comentei, eu não lembro em que série, acho que na série de cálculo, que eu falei um pouquinho sobre a fórmula de Taylor com o resto integral, e eu comentei naquele vídeo que as fórmulas de Taylor são umas fórmulas que vão virar a melhor amiga de vocês em tudo que é questão de análise, tá? Porque muitas fórmulas portam o nome de Taylor, porque eles utilizam a noção que eu vou utilizar, que eu vou apresentar para vocês hoje, tá? Não quer dizer que ele fez todas essas fórmulas, mas que a noção de base foi ele, beleza? E no vídeo de hoje eu vou apresentar o desenvolvimento de Taylor. Então isso vai começar um pouquinho a aumentar nosso arsenal de utensílios para fazer o nosso estudo de comportamento assintótico. Então, por enquanto, a gente viu tudo que é noção de negligência, de dominação, etc, né? Só que a gente estava um pouquinho limitado. Eu falei para vocês que tem certas funções que a gente consegue estudar bem, com equivalentes e tudo mais, mas, né, por enquanto eu, por exemplo, apresentei para vocês as equivalências em zero, mas a gente quer ter um utensílio mais poderoso. E é aqui que entra o desenvolvimento de Taylor. Então, o que seria o desenvolvimento de Taylor, né? Então, a gente considera f uma função derivável n vezes em um ponto, então nosso ponto x0. Muito importante, tá? Essa noção de derivável n vezes, porque a gente vai generalizar esse desenvolvimento de Taylor, tá? Então, obviamente, pode ser derivável 2 vezes, só que aí vai limitar a nossa fórmula, né? Então, para ficar mais amplo, a gente vai utilizar n vezes, beleza? A gente vai considerar um polinômio p, tá? Tal que o grau de p é no máximo n, tá? Então, o polinômio p pode ser no máximo com monômio de potência n, tá? Então, o monômio mais alto pode ser, por exemplo, um an potência, vezes x potência n, tá? Esse é o máximo grau do nosso polinômio, né? E a gente constrói esse polinômio da seguinte forma: a gente constrói, por exemplo, o polinômio avaliado em x0 vai ser igual a nossa função avaliada em x0, a derivada desse polinômio avaliado em x0 vai ser igual à função derivada nesse ponto x0, etc., até a derivada enésima. Beleza? Isso daqui é o que a gente chama de desenvolvimento de Taylor. E essa é a forma do nosso polinômio, tá? Então, a regra, a definição do polinômio de Taylor, então o desenvolvimento de Taylor, é que a gente tem essa igualdade, e a gente vai demonstrar no vídeo de hoje que esse polinômio se escreve da seguinte forma, então vai ser um polinômio avaliado em x, que é igual a soma de k igual a 0 a n de x menos x0, então isso daqui é o ponto que a gente está estudando, então tem uma noção de local, né? Esse polinômio é válido em um certo local, então aqui ele é válido em x0. Então é x menos x0 potência k sobre k fatorial, vezes a derivada késima da nossa função avaliada em x0. Beleza? Então vocês podem se perguntar por que serve tudo isso. Eu vou rebobinar, eu vou ficar repetindo isso várias vezes nos próximos vídeos, mas a ideia é a gente conseguir aproximar uma função, qualquer função, que obviamente seja derivável nesse ponto, né, por um polinômio, onde a tangente, né, que vai ser na ordem de n, vai ser a tangente a essa função f no ponto x0. Beleza? Então, se a gente tem uma função que se comporta da seguinte maneira, a gente vai calcular vários termos para a gente conseguir aproximar essa função apenas com um polinômio, né? Então, a gente vai fazer uma tangente aqui, beleza? Então, esse é um cálculo, depois a gente vai fazer outra aqui, esse é um segundo cálculo, outra aqui, um terceiro cálculo, e etc. Vocês veem que é uma noção bem local, beleza? Então, a gente vai tentar aproximar localmente o comportamento da nossa função, que não necessariamente é um polinômio, por um polinômio. Então, por exemplo, vocês sabem que seno e cosseno não são polinômios, né? Mas a gente vai conseguir aproximar a função seno, por exemplo, num ponto zero, por um polinômio. Esse é o poder do desenvolvimento de Taylor. Então, o desenvolvimento do Taylor nos diz que temos um polinômio dessa seguinte forma, e ele afirma que esse polinômio existe e ele é único, tá? Então, vai existir apenas um desenvolvimento de Taylor. É unicidade do desenvolvimento de Taylor. Então, por exemplo, a função exponencial que a gente vai ver, ela vai possuir somente uma maneira de ser aproximada em x0. Ok? Então, por uma prova onde a gente tem uma unicidade e uma existência, a gente tem que provar os dois. Então, a gente demonstra que ele é único, né? Então, a gente vai mostrar isso. Vocês vão entender como que a gente vai mostrar que ele é único. E depois a gente vai mostrar que ele existe. Porque se ele não existe, então, óbvio, aí vai ficar bem complicado. Então, a ideia de demonstrar uma unicidade é mostrar que a gente supõe que existe outro polinômio que se escreve bem parecido dessa maneira, ou até mesmo igual, e a gente vai mostrar que ele é igual a esse polinômio aqui. Tá? Porque se a gente vai mostrar, quer dizer que não importa a forma que a gente escreva outro polinômio, ele sempre vai ser igual a esse formato aqui. Beleza? Então a gente vai supor que existe um polinômio Q, tá? Um polinômio Q, tal que o grau de Q vai ser que nem o grau de P, né? Então ele vai ser inferior ou igual a n, ele pode ser no máximo grau n, beleza?
E eu quero que esse polinômio se comporte da seguinte maneira. Então, ele se comporta da maneira f de x igual a esse polinômio q avaliado em x, ok? Mais um pequeno o de x menos x0 potência n, tá? Então, eu quero que ao infinito, né? Então, no caso não é infinito não, né? Mas perto de x0, q de x vai se comportar que nem f de x. Isso que quer dizer essa negligência aqui, tá? Obviamente em grau n, porque a gente vai derivar isso n vezes. Ok? Então vamos lá. Eu vou dar que R igual a P de X. No caso, P de X não. Pn menos Q. Tá? Então Pn seria o quê? Seria o nosso polinômio grau n. Tá? Menos o nosso polinômio Q. Beleza? Então isso daqui implica que o grau de R, então o grau desse polinômio, então temos uma subtração, então não vai mexer no grau, então o grau ainda vai ficar inferior ou igual a n. Beleza? Isso implica que R de X vai ser igual apenas a pequeno o de x menos x0 potência n, ok? Se a gente faz p menos q, a gente vai ter só o pequeno o aqui. Então vamos lá, a gente vai derivar esse polinômio r k vezes. Então a gente sabe que para todo k que pertence entre 0 e n, a gente vai ter a derivada késima de r, avaliada em x0, ok? Então eu quero avaliar esse polinômio, essa derivada desse polinômio em x0. Isso daqui vai ser igual, ok? E a gente vai derivar isso daqui. Bom, para derivar isso daqui, então a gente está derivando em x0, tá? Então vai ser uma derivada, a gente vai derivar e depois vai avaliar essa derivada em x0, ok? Então isso daqui vai ficar r de x sobre x menos x0 potência k, porque a gente vai derivar k vezes, tá? E por que isso acontece? Porque então a gente derruba o n aqui, né? Mas a gente está derivando uma potência, né? E avaliando em x0. Só que pouco importa, porque esse pequeno o é algo que é negligenciável, né? Obviamente vai ser o limite, perdão, vai ser o limite quando x tende a x0, né? x0, porque senão aqui, quando x vale x0, isso daqui, né, a gente vai ter um problema na divisão. Então, é o limite quando isso daqui tende a x0, beleza? Só que aqui a gente sempre vai ter esse pequeno o. Quando a gente deriva o pequeno o, ele não vai desaparecer. E você sabe que quando a gente pega um limite, quando o pequeno o, quando x tende a x0, vai ficar um pequeno o, né, de 0. Então, isso daqui tende a 0. Então, vai ficar 1 vezes 0 aqui. Então, a derivada késima de r avaliada em x0 igual a 0, tá? Então, vocês entendem bem que aqui, quando a gente deriva isso k vezes, né, a gente vai ter uma questão com os graus, né? Obviamente o limite aqui é para garantir que a gente não vai ter a divisão em zero, mas pouco importa, né? Então, caso vocês não tenham entendido isso, não tem muito problema. O que importa é que, como o pequeno o não vai desaparecer, e a gente está pegando o limite quando x tende a x0, vamos ter 1 vezes 0 aqui. Então isso daqui vai ser igual a 0. Beleza? Então agora a gente vai escrever esse r de x. Então esse r de x, ele vale o quê? Então esse r de x a gente sabe que é Pn menos Q, tá? Então Pn a gente sabe que é dessa forma aqui, né? Então a gente pode escrever Rx da maneira soma de k igual a 0 a n de um coeficiente ak vezes x menos x0 potência k, tá? Então isso daqui quer dizer o quê? Isso daqui é simplesmente um polinômio, né, com o x menos x0. Né? Então isso é uma forma generalizada de um polinômio. Vocês sabem que se eu escrever um polinômio vai ficar an x potência n mais an menos 1 x potência n menos 1, etc. Aqui em vez de ser x, eu estou em x menos x0, mas isso daqui é uma forma generalizada de um polinômio. Ok? Porque R, como a gente demonstrou, ele é um polinômio ainda, né? A diferença de polinômios. Beleza? E a gente vai derivar isso k vezes, né? Avaliado em x0. Então vamos ter a derivada késima de R avaliada em x0. Isso daqui vai ser igual, ok? Então a gente vai ter o k que vai cair, então vai ficar k menos 1, k menos 2, né? Porque derivar a soma é a mesma coisa que a soma das derivadas. Então vai ficar k menos 1, k menos 2, etc. Então a gente vai reconhecer um k fatorial. Então isso daqui vai ficar k fatorial vezes ak. Por que vezes ak? Porque x, vamos ter uma soma de x zeros, né? Ok? Então a gente só vai guardar alguns termos, porque né, em x menos x0 a gente só vai guardar o ak. Beleza? Então aqui temos k fatorial vezes ak. Ok. Bom, a gente tem duas igualdades. Então eu demonstrei para vocês que r, a derivada késima de r avaliada em x0 vale k fatorial vezes ak. E eu também demonstrei que ela também vale zero, por causa dessa forma aqui, da forma que eu construí r. Beleza? Então,
o que eu demonstrei para vocês é que temos para todo K que pertence, no caso, pertence entre 0 e n, eu demonstrei para vocês que K fatorial vezes AK igual a 0, beleza? Só que K fatorial não pode ser igual a 0, então obrigatoriamente AK tem que ser igual a 0. Então isso implica que, bom, para todo K, etc, vamos ter AK que é igual a 0. Beleza? Então se temos AK que é igual a 0 para todo K, isso quer dizer que o polinômio R ele é identicamente nulo em todo o seu espaço de definição. Né? Se todos os coeficientes de R forem nulos, então R é o polinômio nulo. Tá? Então a gente nota ele com 3 barrinhas assim, não é uma congruência, tá? Isso simplesmente quer dizer que ele é identicamente nulo, isso quer dizer que ele é nulo em todo o seu espaço de definição. Beleza? Então, como a gente mostrou que R é nulo, a gente demonstrou que Q tem que valer Pn, né? Porque R é igual a Pn menos Q. Então a gente demonstrou a unicidade do nosso desenvolvimento de Taylor. Agora vamos para a existência, tá? Então eu vou considerar P um polinômio standard, né? Um polinômio padrão. Então eu vou falar que P é igual a soma de K igual a 0 a N de AK vezes X menos X0 potência K, ok? E a única coisa que eu vou impor para ele é que para todo K que pertence, eu não sei porque eu estou escrevendo pertence assim, pertence entre 0 e n, eu vou impor que a derivada késima de p avaliada em x0 tem que ser igual à derivada késima da nossa função. Ok? Então é a única coisa que eu imponho. Isso daqui é um polinômio padrão, né? É um polinômio de uma forma generalizada, só que eu estou impondo isso daqui. Porque se eu não impor nada, aí fica difícil de provar alguma coisa. Beleza? Então a gente viu, porque isso daqui é a mesma escrita que R, então a gente viu que a derivada késima de P avaliada em x0 igual a k fatorial vezes a k, ok? Então a gente tem k fatorial vezes a k que é igual a derivada késima de f avaliada em x0. Então isso daqui implica que a k igual a derivada de f, a derivada késima de f avaliada em x0, dividido por k. Dividido por k fatorial, isso mesmo. Ok? Então temos isso daqui. Então a gente achou o coeficiente AK, então agora eu só vou substituir aqui. Então a gente tem que o polinômio Pn de x igual a soma de k igual a 0 a n de f de k avaliado em x0 dividido por k fatorial vezes x menos x0 potência k. Ok? Isso, senhoras e senhores, é o desenvolvimento de Taylor. Então a gente mostrou que ele existe, a gente mostrou que ele é único, então tá tudo certo. Beleza? Então vamos ver uma pequena aplicação bem rápida. Então vamos aplicar nossa fórmula para a função exponencial, ok? Então eu quero achar o polinômio que aproxima, né? Então o desenvolvimento de Taylor que aproxima a exponencial de x em zero. Então o nosso x0 aqui vai ser o nosso ponto zero. Então a gente vai aplicar a fórmula aqui, ok? Por que eu escolhi a exponencial? Porque ela é uma função bem legal, porque a derivada da exponencial, de acordo com x, nunca muda. Né, porque a derivada 1 é exponencial de x, a derivada 2 é exponencial de x. Então a derivada késima de exponencial de x ainda continua sendo exponencial de x. Ok? Então aqui esse termo, que é normalmente o termo mais complicado, ficou simples de fazer. Ok? E como a derivada sempre é exponencial de x em zero, então exponencial de zero sempre vai valer 1. Então isso daqui sempre vai ser igual a 1. Ok? Então isso daqui implica que vamos ter Pn de x. Então o desenvolvimento de Taylor da função exponencial de x vai ser igual em zero, né? A soma de k igual a zero a n de 1 sobre k fatorial vezes x, né? E como x0 é igual a zero, então fica x. Então vai ficar x potência k, ok? E isso é uma fórmula muito famosa, tá? Então, lembrando que isso daqui é válido em zero, então a exponencial de x em zero, a gente se aproxima com esse polinômio aqui, né? Então, a soma de k igual a zero a n de x potência k sobre k fatorial. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então a gente vai estar entrando num domínio um pouquinho mais técnico, mas ele é muito poderoso, então eu espero que eu consiga ser o máximo claro possível. Qualquer dúvida, podem postar nos comentários, e a gente se vê com os próximos vídeos. Até mais.